Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto, missionário católico. Os protestantes, o lema da reforma protestante é sola escritura. Mas São Paulo fala da tradição. São Lucas, quando vai escrever o livro São Lucas, vai pesquisar a fundo a tradição. É simples, pô. O catecismo, é só, parágrafo 80, vindo dizer o quê? É só, é inegável. É só. A tradição e a Sagrada Escritura protestantes estão entre si, internamente unidas, em comunicação. Ó. A tradição e a Escritura não está acima da tradição, a tradição não está em cima da Escritura. E muito menos acima do magistério. Não. Estão, olha só, pois provida ambos da mesma fonte, porque é o mesmo Espírito Santo que desceu em Atos Apóstolos 2, inegável. Os apóstolos saíram para proclamar o que aprendeu com a convivência com Jesus Cristo e agora tem uma força por insistência do Espírito Santo. Fez eles lembrar tudo que Jesus Cristo ensinou e saíram para proclamar oralmente. Depois, essa mesma fonte, esse mesmo Espírito Santo, inspirou pessoas que são católicos, sucessores dos apóstolos, para escrever a Escritura. E tem um cursilho que é assistido pelo Espírito Santo, já definiu o cano em 382. São Damas primeiro, certo? Convocou São Jerônimo para compilar, organizar e nós temos graças a essa escritura, certo? É só, proviramos da mesma fonte divina, de certo modo um só todo, tendo para o mesmo fim, tanto uma como a outra torna-se fecunda na igreja, o mistério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus, ó, todos os dias até o fim do mundo, Mateus dos tempos, né? Mateus 28, 20. Então, é simples, cara. É inegável. Se ficar só com só a escritura, Cristo fez muitos milagres e prodígios em João 21, 25, e não estão escritos aqui. Ou João 20, 30. Cristo fez muitos milagres, ó, João 20, 30, ó, fez Jesus na presença dos seus discípulos, ainda muitas outras coisas que não estão escritas nesse livro, ó. Olha só, João 20, versículo 30, João 21, 25. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fosse escrita uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter um livro que deveria ser escrito. Ou escrever, né? Escrever, ó. Deveria se escrever. Em 2 Timóteo 2,2, olha só que interessante. 2,2, ó. 2,1, ó. Tu, portanto, meu filho, procurar progredir na graça de Jesus Cristo, ó, o que de mim ouviste em presença de muitos testemunhos. Confia aos homens fiéis que, por sua vez, seja capazes de instruir a outros. Ó. Pregação oral. No Novo Testamento não tinha nada escrito. Olha só que interessante. Os protestantes falam, mas os pais patrísticos, etc., seguiam a sola escritura, são todos sola escrituristas. Mentira. É uma invenção dos protestantes. Olha só. A fonte de sabedoria que vem do nosso Senhor Jesus Cristo, aos discípulos, aos apóstolos, aos primeiros cristãos, não é só pela Sagrada Escritura. O próprio apóstolo Paulo enaltece a tradição. Olha só. Segundo Tessalonicenses 2,15, ó. Mas a reforma protestante católica, a escritura é a única regra de fé e fonte, mas Paulo está nos ensinando a tradição, totalmente contradizendo vocês. Essa invenção, essa desobediência de Lutero. Assim, pois, irmãos, ficai firme e conservar o ensinamento que de nós aprendesse, seja por palavra, seja por carta nossa. Então, como vocês é solo escriturista, mas Paulo está falando da tradição. Voltando aqui, São Paulo está enaltecendo a tradição. Lá na igreja primitiva. E ainda adverte aquele que não segue a tradição. Que é ao contrário da tradição. Aqui, ó. Segundo Tessalonicenses 3,6. Intimai-vos
Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que evitei, ó, a conveniência de todos os irmãos que levam a vida ou se contra a tradição, que de nós aprender seja recebida. Tedes recebido, ó. Sabeis perfeitamente, o 7, o que deveis fazer para nos imitar, ó. Não temos vivido entre nós desregradamente, ó. São Paulo, ele enaltece a Escritura. São Lucas também, ele vai enaltecer a Sagrada Tradição, ó. Lucas 1, ó. Ao 5, ó. Muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos transmitiram, aquele que ele foram desde o princípio, ó, testemunho oculares, e que tem tornado o ministério da palavra. Também a mim pareceu bem, depois de ter investigado tudo, desde o princípio, escrevê-lo para ti, segundo a ordem, excelentíssimo Teófilo, para que conheça a solidez daqueles ensinamentos que tedes recebido. Ó. Olha só, como você vai seguir só a Escritura? Porque a Escritura vem do Magistério, é inegável isso aí. É inegável, inegável. Inegável. Certo? Gálatas 6:11 também fala. Aos Gálatas, olha só, 6:11, ó. De fé eterna, divina universidade estabelecerá conceito pela igreja. Que igreja? Coluna central que deverá permitir uma 3:15. Ó. Vedes com que tamanho de letra vos escrevo de próprio punho. É simples, pô, entender isso. Olha só. Algumas referências patrísticas. Ó, Lutero, quando se revoltou contra a igreja, o Lutero ele foi repreendido pelo seu amigo, ó. Quando Lutero, além de todas as solas que ele pregou, as 95 teses, certo? Ele vai a pregar a sua escritura. Ele encontra ali a posição, um de seus melhores amigos, Erasmo de Roterdã, né? É só. Olha o que ele vai falar. Que eu vou citar uma frase dele, ó. De Roterdã, né? Amigo de Lutero, ó. Referência de Lutero, ó. É tipo, ele profetizou o que aconteceu hoje, cara. Porque quando Lutero fala da sola escritura, salva, ele tem opção. Naquele que tem referência de mestre Erasmo de Roterdã. Ele era considerado ali uma grande referência para Lutero. Olha aqui, o Erasmo de Roterdã disse para Lutero, certo? Podemos dizer até num tom profético. Olha que ele está falando, repreendendo, alertando Martinho Lutero com a sola escritura. Profético. Se esse teu princípio, ó, se esse teu princípio, Lutero, ou da sola escritura, por admitido a cristandade, converterá numa amontado de seitos, ó. Falou em 1517, ó. Erasmo de Roterdã, falando, ó, Lutero, esse princípio seu, essa loucura sua, etc., vai gerar milhões de seitas. Esse princípio seu, sola escritura. Olha só, cara. Em 1517. Vamos consultar Hipólito de Roma, por volta do ano 235. Uma frase dele, por não observar a Sagrada Escritura, mas também não guardar a tradição apostólica, que nos receberam de alguma santa pessoa, e que os hereges criam essas ímpias doutrinas, está escrito na refutação a todos os hereges, números 1, no prefácio, né? Olha só, simples, cara. O herege, ele vai falar, eu só creio na sola escritura, desprezando a tradição apostólica. Olha só. E aquela controvérsia já tinha aqui no século II, cara. Uma grande defensor da questão da Sagrada Tradição, não mais importante, certo? Que é a Sagrada Escritura, em 1 Timóteo 3,15.
ou 14:15, Paulo fala, caso eu tardar, quero que saiba que a igreja é a coluna sustentável da verdade, porque a igreja guarda a tradição. Que tradição é essa? Apostólica, que vem dos apóstolos, por inspiração do Espírito Santo. Certo, meu querido? Outro santo aqui, Santo Irineu de Leão, ó. A tradição sabe a tradição da escritura, né? Ó. A tradição apostólica, né? Olha só, Santo Irineu vai falar assim, quando são os gnósticos vencidos pelos argumentos tirados da Sagrada Escritura, retorce as acusações contra as próprias Escrituras e também a tradição vem dos apóstolos, que é conservada nas várias igrejas, ó, pelas sucessões dos presbíteros, então assim se opõe à tradição apostólica. Olha só que interessante, cara. Nós temos a Escritura, nós temos a tradição e nós temos o magistério. Que lindo! São Policarpo de Esmina, ele diz assim, ó, ano 156 no século II, desde que tornei discípulo dos apóstolos, sou doutor do povo. Olha só, cara, São Policarpo, o que me foi transmitido pela tradição, ofereço, ó, foi transmitido pela tradição, o Lucas Manzoli, protestantes, Rafael Pablo, João Oliveira, Rodrigo Silva, Rodrigo Mocelin. Olha só. Transmitido pela tradição, ofereço aos discípulos que são dignos da verdade. Está na carta a Diogineto, capítulo 11, 2 Timóteo 2. Olha só que interessante. São Irineu de Leão, ó, e os apóstolos, nós houvesse deixado a Escritura, não cumpriria seguir a ordem da tradição, ó, por ele ensinada a quem confiava. A sua igreja, esta norma é seguida por muitos povos bárbaros que creem em Cristo, sem papel e sem tinta, ó, enquanto possuía a mensagem da salvação, ó, pela tradição escrita, e a seu coração pelo Espírito Santo, e se mente conservavam a antiga tradição. Isso também está contra as heresias, capítulo 3, de 4.1 Papias, né? Olha só. Como era transmitida aos bárbaros? Pregação oral. Eusébio de Cesareia também fala, cara. Pedro ali em Roma pregando, São Marcos e escrevendo a pregação São Pedro. E as pessoas se fatigavam, não se cansavam de ouvir São Pedro pregando. Pregando o quê? Que não tinha o Novo Testamento. Pregando o que ele aprendeu com a convivência com Jesus Cristo. E o Espírito Santo inspirando, lembrando todos os milagres, todos os feitos, todos os prodígios que aconteceu, que Cristo operou ali. Pedro está sendo usado pelo Espírito Santo, pregando tudo que Cristo fez. Oralmente. Inegável. Que eu vou citar agora Eusébio de Cesareia, né? História eclesiástico, historiador lá, católico, certo? Um dos maiores historiadores da história. No ano 130. Coisa viesse alguém que tivesse convivido com os presbíteros. Eu procurava saber os ditos das presbíteros. Isso é que havia ensinado André e Pedro e Tiago. Estava convencido de que da leitura dos livros não retiraria tanto proveito quanto dava-os vivas e permanente da tradição. Ó, viva a voz da permanente tradição. Isso que escreve foi Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, ponto 3. Olha só, Eusébio de Cesareia, ele foi pesquisar isso aqui também. Então já tem outra fonte depois dele que está nos ensinando a tradição.
É simples, pô, entender isso. Simples. Por quê, pô? Olha só, você catar o catecismo. Que catecismo tem uma aula? A tradição apostólica e a tradição eclesiástica. A tradição da qual aqui falamos é a que vem dos apóstolos. Transmite o que receberam do ensinamento e do exemplo de Jesus. Ó. O que receberam por meio do Espírito Santo. Ó. Com efeito, a primeira geração de cristãos ainda não disputava de um Novo Testamento escrito. E o próprio Novo Testamento atesta o processo da tradição viva. Até o próprio Cristo, como ensinou os apóstolos, ele não escreveu nada, cara. A maioria da pregação de Cristo foi totalmente oral. Depois escrito. Por quê? O Espírito Santo fez os apóstolos lembrar tudo que Cristo fez e operou. Olha só, Espírito vivo, cara. Você está negando a tradição, você está negando o Espírito Santo. Que desceu em Atos Apóstolos 2 ali no magistério se tornou público. Que foi confiado a doutrina, foi confiado a tradição, foi confiado toda a verdade. Tanto que Paulo fala, a igreja é coluna sustentáculo da verdade. Paulo fala, guardais a tradição e apartai daquele que não segue a tradição. Ainda, olha só, cara, você pega o catecismo aqui no comecinho, aqui, ó, parágrafo 80, aí você vai ver a referência dela. É preciso distinguir as tradições teológicas disciplinares, litúrgica ou devocionais surgidas ao longo do tempo na igreja locais, continuem ela formar particulares sobre as quais é a grande tradição receber expressões adaptadas aos diversos lugares e diversas épocas, à luz da grande tradição. Elas podem ser mantidas, modificadas ou mesmo abandonada, sob a guia do magistério da igreja. Ó, a tradição, ó. 84. Ó. Depósito da fé confiada à totalidade da igreja. O patrimônio sagrado da fé, depositum fidei. Contudo, a sagrada tradição e a sagrada escritura foi confiada pelos apóstolos. Olha só. Você vai negar essa verdade de fé e ficar com essa revolta de Lutero, essa visão desses doutores? A totalidade da igreja, apegado-se fielmente a ele. O povo santo todo unido aos seus pastores. Persevere continuamente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e na fração do pão, e na oração, de modo que na convicção, no exercício e na profissão da fé, transmitindo-se se cria singular unidade de espírito entre os bispos e os fiéis. Ó. Olha só, 85, 86, 87, 88, 89, vai até o 95. 95. Fica, portanto, claro que, segundo o sapientíssimo plano divino, a sagrada tradição e a sagrada escritura e o magistério da igreja estão de tal modo entrelaçados e unidos que não tem consistência sem os outros, e que juntos, cada qual seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribui eficazmente para a salvação das almas. Ó. Cara, o que inspirou a tradição? O Espírito Santo. O que inspirou a igreja? O Espírito Santo. O que inspirou os apóstolos? O Espírito Santo. O que inspirou o autor a escrever a Bíblia? O Espírito Santo. Então, não tem como você ficar só com a sola escritura e negar o outro conteúdo. Os tripé que o Espírito Santo faz parte também. Vou negar o magistério? Estou negando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo assiste o magistério. Ah, vou negar a tradição? Não, a tradição vem do Espírito Santo, porque os apóstolos pregaram oralmente. A tradição ali vem do Espírito Santo, porque o Espírito Santo usou os apóstolos. Simples entender isso. Vou negar a igreja? Não. Por isso que Paulo fala, a igreja é como os tentais da velha, porque o Espírito Santo assiste a igreja. Então, magistério, tradição e escritura estão entrelaçados, como diz o Catecismo, parágrafo 95, parágrafo 80, 82, 3, por aí vai. E os pais, como citei a versículo bíblico aqui, como por exemplo aqui, ó, São Paulo está falando, enaltecendo a tradição. São Lucas vai pesquisar a tradição. Aqui, ó, algumas referências básicas que tem mais escrito, que eu já escrevi e estou escrevendo muitos contextos para totalmente ter argumento e destruir essa mentira.
Ah, eu só creio em sola escritura. Aqui, ó. Santo Irineu de Leão também falando. São Policarpo de Esmina falando, no século II. Santo Irineu de Leão também falando, que eu citei aqui. E Histórico de Cesareia falando. Simples entender isso. E a escritura falando. Doutrina falando. Ponto final, cara. Você vai negar essa verdade, você está negando o Espírito Santo, cara. Você está negando que Cristo confiou. Tanto que Efésios 2:20 é edificado sobre o fundamento dos apóstolos. As apóstolos 2:42 tem uma doutrina confiada dos apóstolos. As apóstolos 2 devem o Espírito Santo na igreja que Cristo fundou. E edificado sobre os apóstolos, foi confiado aos apóstolos. Tanto que Paulo fala, essa igreja aqui, ó, Atos Apóstolos 2, ela é a coluna central da verdade. Atos Apóstolos 22:4, eu persegui de morte essa doutrina. Então Paulo, ele está bem claro, bem específico na sua fé madura, que se tornou católico. Salve Maria, sou missionário, Roberto.